Bom dia a todos. My name is Clarice Rocha. I'm here working as Head of Americas for the EIC. And this event today we're going to organize in Portuguese, as it was announced, but there was just a welcome message. Bom dia a todos. Meu nome é Clarice Rocha, eu trabalho como diretora para as Américas do EIC. Aprendi que o microfone tem que ficar bem alinhado. Antes de começar, gostaria de convidar um dos sócios da Kincaid, Godofredo, que vai fazer a abertura para a gente. É um prazer tê-los aqui, ter o EIC pela primeira vez aqui no escritório, recebendo aqui o gerente de procurement da PetroRio. Acho que a PetroRio é um exemplo de, enfim, é uma empresa carioca que acredita no Brasil, acredita no setor de óleo e gás. Para nós, então, é um prazer ainda maior, né? O escritório Kincaid é um escritório que agora estamos fazendo 88 anos, fundado em 32 por um advogado norte-americano, né? A nossa área de atuação é óleo e gás, energia, temos origem em shipping, comércio exterior, né? Então acompanhamos a trajetória do Brasil em várias décadas, em várias épocas do Brasil. Então é um prazer aqui, esse novo movimento, ter aqui o EIC presente no escritório. Muito obrigado, Clarice, por estar aqui presente. Bom, Kincaid veio se associar ao EIC ano passado e já tem sido muito boa essa parceria. Então, reforço o nosso agradecimento por estar nos recebendo. Antes de começar, o que a nossa programação eu vou fazer uma breve introdução ao EIC, sobre o EIC. Peço que quem já conhece a gente, um pouquinho de paciência, a gente só reforça mensagens novas, mas tem muitos rostos novos que eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho do que a gente faz. Depois o Pietro vai falar sobre os principais projetos, fazer um update, e a gente segue para a apresentação principal da PetroRio. Aí a programação é que depois que ele faz a apresentação, a gente segue uma sessão de perguntas e respostas, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, só se apresentando primeiro, e depois a gente segue para um coffee break. Aí quem desejar, a gente retorna aqui depois do coffee break para conhecer a plataforma de desenvolvimento de negócios do EIC, que chama-se EIC Data Stream. Para quem já é associado, é uma ótima forma de um treinamento, e para quem não é, conhecer, ver se faz sentido para o negócio de vocês. Bom, primeiro, alguns recados. Quem precisar usar o toalete, a única entrada a única entrada e saída dessa sala é para onde vocês entraram, e seguindo à direita, a segunda porta à esquerda são os banheiros, então fique à vontade. Se a gente não está esperando nenhum treinamento de emergência. Se tiver algum alarme, a saída de emergência oficial do prédio é nessa primeira porta de vidro, logo depois dessa entrada. A gente vai ser acompanhado por alguém da Kincaid, que abre a porta para a gente. Se não tiver alguém, claro, tem um martelinho aí para quebrar o vidro. E a escada de emergência é logo em seguida a primeira porta à esquerda. A gente está numa posição bem próxima da saída de emergência. Então, se Deus quiser, não precisaremos conhecê-la hoje. Não fumar, se precisar de algum café, o café está servido ali fora, fica à vontade. E é aquele momento gentil de lembrar de botar o celular no mudo para não atrapalhar o palestrante. Bom, EIC, a gente, em inglês, é Energy Industries Council, a gente traduziu como Conselho Britânico de Energia. Nós somos a associação britânica, a maior associação britânica, hoje com 700 associados, e formada desde a época da Segunda Guerra Mundial, as empresas tentando se proteger da ameaça americana no final da Segunda Guerra. A gente está no Rio desde o ano 2000, e desde lá as empresas começaram trocando informações, e isso depois virou esse banco de dados online que troca. A gente é uma associação sem fins lucrativos, e em algumas iniciativas a gente atua em parceria com o governo britânico. E temos uma estrutura global de escritórios, o nosso headquarters é em Londres, e temos um escritório em Aberdeen. Eu sou responsável pelo escritório aqui do Rio e de Houston. A gente tem um escritório em Dubai e em Kuala Lumpur. Bom, eu já mencionei um pouco para vocês do nosso carro-chefe, né, que é o EIC Data Stream, esse banco de dados. E a gente lançou ano passado o Asset Map,
que eu acho que poucos aqui conhecem, a gente vai apresentar melhor no final. Ele é uma ferramenta que mapeia os principais ativos. O DataStream mapeia os projetos, né, que estão por vir. E quando esse projeto entra em operação, ele vira um ativo, seja uma plataforma, seja uma usina nuclear, uma usina termoelétrica. Então, a gente passa a mapear esses ativos nessa ferramenta Asset Map, que já está disponível para alguns países, como o Reino Unido, o Golfo do México, o Brasil, são na nossa região onde a gente tem os projetos mapeados. A gente disponibiliza no nosso site alguns relatórios, ou um overview da indústria, ou sobre países específicos. Organizamos missões comerciais, e que eu já vou falar da próxima missão, vai ser para o Brasil, ligada à construção offshore. Empresas que já estão aqui também podem participar. Essa é uma iniciativa em paralelo, em parceria com o governo britânico, e a gente deve enviar detalhes para vocês por e-mail, provavelmente até o final do mês, início do mês seguinte. Vai ser em junho, coincidindo com um grande evento organizado pelo governo britânico que chama UK Energy in Brasil. Vai ser dia 2 de junho no Copacabana Palace. Acho que alguns aqui já devem ter participado das edições anteriores, que estão no 7º ano que eles organizam. E o EIC lidera a missão de construção offshore dessa iniciativa. Nós organizamos o pavilhão britânico nas grandes feiras, então hoje a gente ainda tem espaço no pavilhão britânico da Rio Oil & Gas, em setembro desse ano. Mas se vocês forem participar da OTC lá em Houston e visitar, nós organizamos o pavilhão britânico e o pavilhão escocês, e com diversas iniciativas para os associados ou para empresas que estejam buscando parcerias. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente. E por fim, a gente tenta organizar uma agenda rica de eventos como esse hoje. Acho que a característica de hoje aqui foi quase que, acho que a gente está com mais que o dobro do que a gente normalmente faz, é prestígio aí da PetroRio, aumentou o peso do evento para o Alisson, mas a gente faz eventos mensais como esse, que a ideia é fazer networking, mostrar para os fornecedores oportunidades de mercado com operadores, com EPCistas, com empresas de engenharia, grandes fornecedores de equipamentos. Então, a gente está quase confirmado, as próximas apresentações devem ser com a Carum e com a Tridente. Então, em breve, vocês devem receber, quando a gente tiver essa data confirmada, vocês vão receber a atualização. A gente tem um escritório, que normalmente é onde a gente usa como sede para esses eventos, aqui na Rio Branco, no Manhattan Tower, que é ali perto do Buenos Aires. Tem salas, tem um formato de incubadora, escritório virtual. A gente ajuda as empresas a se cadastrar com a Petrobras. Quem precisar de apoio, Luana está aí? É fácil porque é a barrigudinha da nossa equipe nesse evento, no bom sentido, ela está grávida. E ela hoje atua junto com a Thaís, que provavelmente recebeu vocês lá fora. Elas apoiam os nossos fornecedores que usam o apoio para se registrar com a Petrobras. E um apoio direto para fazer introduções, apresentações no mercado. Então, o que vocês precisarem de apoio no setor de energia como um todo, a gente está disponível. Eu trouxe aqui já a agenda de eventos futuros, vocês já devem ter recebido alguns e-mails, mas só para repassar. A gente, essa semana, tem um workshop de FPSO, que é o dia inteiro, na quinta-feira. Esse workshop de FPSO, se você não puder participar nessa quinta, a gente deve organizar mais 3 vezes a cada trimestre. Então, se não me engano, o próximo vai ser em maio. Então, é só avisar a gente, por favor, me avisa do próximo, que a gente inclui vocês nesse mailing. A gente está fazendo 2 workshops novos agora em março, um dia 5 de março, sobre mudanças e um update na legislação. Tem uma série de legislações que mudaram, desde um pouquinho, acho que talvez desde o Temer até a entrada do Bolsonaro, e que algumas delas, desde a mudança trabalhista, o Repeto, que tem uma versão brasileira, e essas legislações, elas estão impactando, e a legislação trabalhista, né? Elas estão impactando o setor de petróleo e gás e vão impactar. Algumas leis, meio que nos termos mais jurídicos que eles brincam, não pegaram, e outras já estão sendo implementadas já com jurisprudência. Por exemplo, quem tem trabalho offshore está sendo impactado. Quem precisa contratar pessoas para trabalhos temporários agora tem toda uma flexibilidade. E o que eu percebi conversando com associados e com parceiros do mercado é que nem todo mundo está ciente de como isso impacta. Então, a gente está convidando uma advogada que atua nesse setor para fazer um apanhado, um resumo dessas atualizações mais chegado para quem trabalha no setor de petróleo e gás. Então, esse não é um workshop técnico, é um workshop de discussão, uma manhã sobre esses updates.
dia 5 de março. Dia 12 de março, a gente está fazendo um workshop sobre procurement com a Petrobras. Novamente, a gente percebeu que depois da mudança da legislação, acho que já tem quase 18 meses, né, em junho lá de 2018, muita coisa mudou na Petrobras, né? Você agora pode participar de licitações sem ser convidado, tem muita informação aberta no Petronet, mas conversando com associados a gente viu que isso não está claro para todo mundo. Eu acho que tem empresas perdendo a oportunidade por não saber aonde fica escondido, às vezes, essa palavra meio forte, mas dentro do site da Petronet a navegação não é tão simples. Se você não souber palavras-chave, você às vezes pode não chegar na oportunidade que você busca. Então a gente trouxe 3 experts, um advogado que vai falar um arcabouço mais jurídico de o que tem acontecido nessa parte de procurement, o que tem visto de casos práticos. A Luana vai apresentar para a gente um overview de como é que tem sido o registro. A gente hoje ajuda mais de 20 empresas a se cadastrar. E, por fim, a gente está trazendo um consultor do mercado que trabalha bidando para uma empresa de serviço, para ele dividir com a gente quais são as táticas de encontrar as oportunidades e participar, e lições aprendidas, e casos práticos mesmo de como participar e ganhar em licitações. Claro, as informações são todas abertas, o site está todo público, mas a gente viu que tem talvez pequenos macetes que você usando melhor o site, quem usa mais já aprendeu, e quem às vezes não entra com tanta frequência pode se beneficiar desse workshop. Então vai ser na manhã do dia 12. Dia 24 de março a gente espera retornar aqui ao escritório da Kincaid, fazendo um workshop pela segunda vez de internacionalização do setor de petróleo e gás. A gente já tem confirmado a Equinor, o governo britânico, um órgão norueguês e o governo de Hong Kong. A ideia é mostrar como, a partir do Brasil, você pode usar o setor de petróleo e gás para fazer negócios em outros países. A Equinor mostrando como você pode ser o fornecedor deles aqui e lá fora, então eles vão falar de oportunidades. A gente está trazendo 2 empresas brasileiras que se internacionalizaram e vão fazer um briefing sobre o caso deles de internacionalização. Uma acabou de abrir uma fábrica nos Estados Unidos, e depois esses governos explicando o apoio que eles podem dar. Então, é um evento bem interessante, tanto para empresas brasileiras como empresas que já fazem negócio lá fora ter uma visão. E por fim, eu já deixei aqui para vocês colocarem na agenda o UK Brasil Showcase, que vai ser no dia 2 de junho com o governo britânico. Depois a gente vai circular essa apresentação para vocês. Eu estou trazendo para vocês de primeira mão a nossa nova iniciativa no Brasil, que é o EIC Connect, que vai ser em novembro desse ano. EIC Connect, não sei se alguém aqui já participou, é um evento grande que o EIC organiza focado em fornecedores, só que tradicionalmente no Reino Unido. E tem 2 anos que a gente levou ele para outros países. Houston já teve, o México já teve, inclusive gerenciados aqui pela Luana. Esse ano a gente decidiu que está na hora de trazer ele para o Brasil, mas o foco desse evento é fornecimento. Então, é linkar as oportunidades de negócio com fornecedores. Então, vai ser um evento o dia inteiro, e a gente está começando a desenhar como é que vai ser o escopo aqui do Brasil, com reuniões individuais, né, ou aquelas one-to-one meetings em paralelo. A ideia é que seja um evento bem dinâmico, bem focado mesmo para pessoas da área de desenvolvimento de negócios e da área comercial. Se alguém tiver interesse em participar, a gente está montando um comitê para decidir, enfim, participar das decisões e ajudar a gente a montar esse evento, e a gente ainda tem vagas para participar. Então, se tiver interesse, procura a Luana no final do evento, claro, me procura, que a gente vai ter um prazer. Bom, vou passar agora a palavra para o meu colega analista sênior de mercado, Pietro Ferreira. Olá, bom dia. Não sei se o microfone... Vou fazer o teste, porque ele fala bem. Bom dia. É melhor fazer logo quando a gente está transmitindo. Ah, claro. Pode estar transmitindo. Como a Clarice comentou, o EIC DataStream é o nosso banco de dados de projetos CAPEX, e no mundo todo a gente tem cerca de 8.700 projetos nas áreas de petróleo e gás, não apenas a IP, mas também mid e downstream, assim como geração e transmissão de energia. É um banco de dados que é acessado por todos os nossos membros, e bom, é a forma mais fácil, né, de vocês ficarem a par de como projetos aqui no Brasil e em outros lugares estão avançando, quais são os novos contratos, né, que foram anunciados ou que estão em licitação. E eu vou falar de algumas atualizações aqui no próximo slide para vocês. E é um banco de dados que é atualizado por todo mundo, né? O EIC tem escritórios não apenas aqui no Rio e em Londres, mas também em Houston, Kuala Lumpur, Dubai. Então, todas essas bases, né, contribuem para o EIC DataStream.
Não sei se a luminosidade faz com que vocês não consigam ver muito bem, mas enfim, começando, já adiantando um pouco o tema da apresentação principal de hoje, a gente viu recentemente que a PetroRio anunciou a compra de 80% do campo de Tubarão Martelo, da Dom, e anunciaram também planos de construir uma ligação entre a plataforma fixa Polvoar e a FPSO SX3, que foi também adquirida pela PetroRio. E a empresa, segundo o press release anunciado recentemente, vai investir até 60 milhões de dólares na ligação dessas duas unidades. E é um projeto que deve ser concluído em 2021, mas, claro, de todo modo, a gente vai saber de muito mais detalhes daqui a pouco. Seguindo no sentido horário, sobre a fase piloto de Mero, vimos que a Prysmian ganhou o contrato para o fornecimento de umbilicais de aço. São 60 quilômetros de umbilicais que serão fornecidos para essa fase do projeto, que vão conectar os polos com a FPSO Guanabara. Seguindo mais adiante, sobre licitações de FPSOs, temos a FPSO de Mero 3 e de Itapu, cujos prazos, né, de envio das propostas foram postergados recentemente. Mero 3 para 19 de abril e Itapu para Mero 3, 19 de março e Itapu para 20 de abril. Seguindo para Gato do Mato, a Shell, que antes, né, havia anunciado que colocou uma licitação, né, para sua FPSO e pediu que as empresas enviassem propostas para até 8 especificações diferentes, né, de capacidade de produção diferentes. A gente entende que hoje ela mudou essa intenção e que vai focar em apenas uma especificação, né, apenas uma capacidade de produção. E a gente espera que as propostas sejam enviadas no terceiro trimestre desse ano. Bacalhau, antes Carcará, né, agora se tornou Bacalhau depois da declaração de comercialidade. A MODEC e a Subsea Integration Alliance, que é aquela parceria estratégica entre a Subsea 7 e a OneSubsea, ganharam recentemente o contrato FEED para MODEC com a FPSO e a Subsea Integration Alliance com todo o escopo Subsea do projeto. E são 2 contratos FEED que poderão se tornar contratos EPC logo que o projeto for sancionado, né, atingir o FID. E, por último, na quinta fase de Búzios, né, Búzios 5, a Saipem enviou a menor proposta de fornecimento do sistema de raízes rígidos, que conectarão com a FPSO Almirante Barroso. E, enfim, a gente espera que a Saipem venha, né, a ganhar esse contrato, caso as negociações avancem com a Petrobras. Bom, essas informações, né, muito mais, vocês podem ver no ESG Data Stream. Aqueles que tiverem interesse nessa ferramenta, como a Clarice falou, ao meio-dia, após o nosso coffee break, eu vou fazer uma rápida demonstração falando como que você, né, pode usar essa ferramenta. Obrigada, Pietro. Enquanto ele carrega ali, eu já queria aproveitar e apresentar vocês também. Eu apresentei a Luana, mas queria aproveitar e apresentar o João. Quem não for associado do IAC, quiser mais informações no final, o João é o nosso gerente do escritório de eventos e também agora está cuidando dessa parte de membership. Então, é a pessoa adequada. Então, como é que eu... é aqui no vídeo. Peraí. Obrigado. Bom, então essa foi a introdução. Agora, então, vou chamar o Alisson Rigolon para fazer a nossa apresentação de hoje. Obrigada, Alisson. Bom dia, Clarice. Bom dia a todos. Acho que eu vou ficar do lado de lá por causa da claridade também. Se não estiver atrapalhando vocês nos falam. Bom, pessoal, primeiro, bom dia novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Senti um pouco a pressão quando eu cheguei aqui, o evento, como a Clarice falou, foi mais do que esperado, o público, mas sinal de que a PetroRio está no caminho certo, está trilhando o desafio dela aí e vem chamando a atenção, a atratividade do mercado. Obrigado por todos vocês estarem aqui hoje. Falar um pouco aqui para vocês da PetroRio, da trajetória nossa. Eu sou gerente de suprimentos na PetroRio, estou na companhia há 4 anos e meio. Entrei na companhia em 2015, bem no início do turnaround do negócio, com os novos acionistas. A PetroRio completou 5 anos, há 2 semanas atrás, no dia, uma semana mais ou menos, 5 de fevereiro.
E qual é o negócio nosso, né? Todo mundo já sabe que o nosso negócio é operar campos maduros de petróleo, tá? A empresa vem da... Não posso nem falar esse nome aqui, se os acionistas me ouvirem falar, fica aqui por aqui. A empresa vem da Combali da HRT, como todos sabem, e no final de 2014 houve essa operação de compra dos novos acionistas e a mudança do negócio e da cultura da empresa. A empresa deixou de ser uma empresa de exploração para se tornar uma empresa de produção, focada em produção de campos maduros. E ao chegar na empresa, nós vimos uma empresa altamente mobilizada, com muitos equipamentos no Amazonas, na Bacia dos Solimões, uma frota de 21 aeronaves próprias, entre helicópteros e aviões, 6 sondas de perfuração não usadas. Então a gente viu um potencial muito grande de fazer um caixa e se desfazer desse mobilizado de forma bem rápida. E seguimos nessa estratégia, além da mudança de foco. Tá? A ideia é que hoje eu vou passar para vocês um pouco do nosso overview, um sumário executivo sobre a empresa, as principais características atuais da empresa, depois a gente fala um pouco também como a empresa gera valor para os seus acionistas, né? E lógico também para os funcionários. Hoje 85% dos funcionários da PetroRio são sócios da empresa. Tá? A gente tem uma política de remuneração um pouco diferenciada lá, onde a empresa dá essa oportunidade aos funcionários que quiserem tornar-se sócios da companhia. Na sequência eu falo um pouco dos nossos campos, que nós operamos e temos participação, Frade, Polvo e Manati. E no final, já vou adiantar aqui para vocês um pouco, de forma bem resumida, como a gente pretende fazer essa operação aí com o Tubarão Martelo, que foi anunciada aí nas últimas semanas. Ok? Bom, falando um pouco aí sobre, de forma geral, sobre a empresa. Como é que a PetroRio gera valor? Né? Ela gera valor através da produção de campos maduros, através da redução de custos, né, e de alta eficiência operacional. Tá? A empresa ela é basicamente baseada em 3 pilares: redução de custos, eficiência operacional e otimização de produção. Ela sempre seguia nesse norte aí. A gente tem uma equipe técnica e de engenharia muito robusta, e que ao longo desses últimos anos nos permitiu sermos operadores A, pela ANP. A gente tem uma história de sucesso, né, com campo de polvo, e a nossa intenção é sempre replicar esse modelo do campo de polvo em outros ativos que venhamos a adquirir. Né? O modelo está pronto e a gente vem fazendo já com o campo de frade. A gente também a empresa possui uma alta alavancagem financeira, né? A gente está no nível 3 de governança da nova Bolsa e também temos reporte para a Bolsa do Canadá. Tá? Falando um pouco aqui da timeline de M&A, a gente gosta muito de mostrar esse slide, eu gosto muito desse slide, que ele mostra ao longo dos últimos 5 anos aí, a trajetória de fusões e aquisições da empresa. Né? Então, como eu falei, lá em 2014, compramos aí 60% do campo de polvo, né, da BP. Um fato curioso é que quando a gente foi lá sentar na mesa com a BP para negociar com ela, já finalmente na assinatura do contrato, acho que um dos gerentes executivos virou para a gente e falou: PetroRio, vocês estão comprando o campo da gente, mas vocês estão cientes que o nosso plano é de abandonar o campo em 2017. Né? Não, deixa com a gente. Estamos cientes, sim. Então hoje deu o que deu, né? Então em 2016 a gente realmente fomos a fundo na operação do campo, compramos os 40% restantes, fizemos algumas intervenções dos poços, estimulação, workovers, aumentamos a produção em 28% já em 2016. Né? Em 2017 a gente fez todo um planejamento para uma nova campanha de perfuração em polvo, que foi executado em 2018, mas em 2017 o grande marco de fusões e aquisições foi a aquisição dos 10% do campo de Manati, que é um campo de gás que fica na Bahia. Mais à frente eu vou mostrar em detalhes para vocês. E junto com essa participação, como a gente comprou uma empresa, que é a Brasóio, essa empresa também detinha a licença para a exploração de 2 campos na bacia do Foz do Amazonas. Né? Mais à frente eu detalho para vocês isso. Seguindo esse track reto de fusões e aquisições, em 2018 compramos os 18% de frade do consórcio Impex, japonês, né?
E em 2019, o ano passado, foi um ano de fortes emoções para todos nós lá, como todos sabem. A partir de junho, 1º de junho, a gente virou a chave e nos tornamos operadores de frade. E no segundo semestre, no final aí do segundo semestre, a gente anunciou o restante da aquisição do campo da Petrobras. Importante destacar também que a gente, junto com essa operação de frade, a gente também comprou e ficou com 50% na licença de um dos campos de exploração no Ceará. Sobre os dados financeiros da empresa, né, dá para ver que ao longo desses últimos anos aí, principalmente em 2018 e 2019, mostra a evolução do nosso EBITDA, da nossa receita, né, e do lucro líquido. Tá? Isso aí é um dos nossos cartões de visita para os nossos acionistas, futuros acionistas, nas apresentações institucionais financeiras que fazemos. Em relação ao ambiente socioambiental, a empresa ela tem um programa de educação ambiental que atua nas comunidades litorâneas, né, nas margens dos campos. A gente patrocina o Instituto Reação, do Flávio Canto, como todos sabem, é um ex-atleta campeão olímpico, onde a gente encoraja a prática do esporte, aí, dando oportunidade principalmente para crianças de comunidades carentes. E em 2018 a gente virou sócio patrocinador do Teatro PetroRio das Artes. Passou-se a se chamar Teatro PetroRio das Artes, mas antes ele era Teatro das Artes, que fica no Shopping da Gávea, né? E a gente tem uma área de comunicação também muito atuante, muito forte, e que faz uma programação muito intensa lá nesse teatro, de projetos mais variados, gêneros, sociais, culturais. É uma programação bem diversificada e bem atuante, assim. Vale a pena, se vocês quiserem ter interesse, tem uma série de espetáculos e eventos que ocorrem lá toda semana. Okay. Esse também é um slide que eu achei importante compartilhar com vocês aqui, mostrar que ele mostra geograficamente onde nós atuamos, né? Então nós temos aqui os nossos campos de Polvo e Frade na bacia de Campos, né? Polvo está mais ou menos a 120, 130 quilômetros a leste de Cabo Frio, e Frade, mais ou menos ali no Través, a 100 quilômetros do Porto do Açu, mais ou menos. O Manati fica na Bahia, fica a 10 quilômetros da costa leste da Morro de São Paulo, da ilha, né, é interligado ao continente por um gasoduto, um terminal de compressão, e depois vai para Camaçari. E os blocos exploratórios, como eu falei, um no Ceará e 2 na foz do Rio Amazonas, lá naquele imbróglio lá, todo com Greenpeace, que a gente ainda aguarda. Um resumo geral aqui, né, das nossas reservas. Reserva 1B a gente soma com todos esses nossos campos de participação 75 milhões aproximadamente, 2P 112 milhões. Né? A produção diária aqui dos 3, né, incluindo a participação de 10% de Manati, é 30 mil barris atualmente. Polvo está produzindo 7.800, fechamos janeiro agora com 8.200. A lâmina d'água de Frade, né, um pouco mais profunda. Polvo está bem mais acessível, bem mais perto, que torna, consequentemente, um dos fatores que contribui para que um novo poço seja perfurado, seja mais barato em Polvo do que Frade. Uma outra vantagem também é que Polvo tem uma plataforma com uma sonda acoplada a ela, o que dá ganhos bem econômicos para a gente. Tá? A nossa expectativa de abandono dos campos, Frade, isso é o que está no papel, tá, gente? Mas a gente nunca se acomoda com esses números, não. A princípio é 2032, mas temos planos para fazer novas campanhas de drilling em Frade e continuar até um plano de expansão que a Chevron tinha, junto com a Petrobras, que é levar a operação do campo até 2041, 43. Tá? Polvo hoje é 2025, a previsão de abandono, isso sem a nova campanha que estamos fazendo lá. A gente prevê que essa nova campanha, que nos próximas semanas a gente vai anunciar o resultado dela, de um dos poços, isso também vai fazer com que essa vida útil seja estendida, principalmente agora com o Tubarão-Martelo, além disso. Né? E Manati, que é um campo de gás, onde a gente não opera, é Petrobras. Isso aí realmente, esse é o schedule, a data que a Petrobras programa. Falar um pouco aqui sobre a nossa estratégia de geração de valor. Né?
Como eu falei, a companhia está baseada em 3 pilares, né? Redução de custo, gestão eficiente de reservatórios e foco em produção, né? E M&A. Tá? Esse slide também mostra um exemplo, aí, um retrato, como foi a nossa atuação no campo de polvo, a nossa história de sucesso em termos de redução de custo. A BP mantinha o campo de polvo operando com 240 milhões de dólares. Em 2018, a gente fechou a operação do campo com 102 milhões de dólares para operar, né? Então, ao longo desses anos aí, a gente fez uma série de renegociações contratuais. Não se assustem, porque a gente também sabe o limite dos fornecedores, nossos parceiros, mas é que a PetroRio atua num segmento de mercado relativamente novo, assim, para a indústria, que a gente considera, né? Então, até 2016, 15, a Petrobras tinha hegemonia, e aí chegou a PetroRio como empresa independente, primeira a operar campos maduros, né? Então, assim, é um nicho novo, onde a gente literalmente tem que tirar leite de pedra, e a gente realmente conta muito com a parceria dos fornecedores, além dos acionistas, para a gente estender a vida útil desses campos, otimizar custos e tudo mais. Se a gente não fizer assim, a gente ficaria mais fácil seguir o plano de abandono da BP, né? Vocês veem aqui, esse outro gráfico aqui, ó. Hoje, o plano, como eu falei, era 2017, a gente está indo até 2025. O que permitiu isso? Campanha de estimulação de poços, ocovers, e a campanha de perfuração que fizemos em 2018. E foi muito vitoriosa, e a gente espera repetir ela esse ano agora, nas próximas semanas. A gente vai aguardar aí os resultados da nossa engenharia. Tá? Como eu falei, o foco muito forte em M&A, temos uma área de M&A muito atuante. A gente está sempre atento a oportunidades, não só no Brasil, mas também internacionalmente. É sabido, todos vocês, que a Petrobras tem um leque de campos à venda, então a gente se debruça diariamente sobre essas oportunidades. Olha com muito cuidado, a gente não faz loucura, mas a gente também olha para o mercado internacional. Alguém me perguntou aqui antes da reunião se o nosso foco também era onshore. A gente olha com cuidado também os campos onshore, mas não com um certo brilho nos olhos, porque nós preferimos escoar nossa produção para o mercado internacional. E no Brasil, o mercado onshore, infelizmente, ainda só nos dá a opção de ter um cliente, né? Geralmente dito os preços. Então, mas a gente analisa também oportunidades onshore. Tá no nosso portfólio aí de análise. Esse gráfico eu acho bem interessante também, que faz um paralelo ao longo dos 5 anos, né? Como é que a PetroRio estava em 2014 em termos de produção de barril, e como ela fechou 2019, início de 20 agora, né? Então você vê, ao longo de 5 anos, aumentamos em 5 vezes a produção do campo. Tá? Paralelo a isso, né, como eu falei, toda a nossa aquisição, quando a gente avalia um ativo, a gente avalia muito também a questão das reservas, né, desse novo ativo. E a gente, ao assumir, a gente faz uma gestão mais eficiente, a gente tem um time de geologia muito forte lá, e a gente otimiza isso e faz projeções de explorações, de campanhas exploratórias. Então, hoje a PetroRio, ela está se destacando no mercado de produção no Brasil, diário, né? Entre os produtores independentes, né? Isso nos permite um valuation incalculável perante nossos pares, né? Uma outra evidência também é o nosso custo de lift cost, que vem caindo ao longo do ano de 2019, muito em função, né, do aumento da produção de frade e das sinergias, reduções de custos que nós fizemos entre os dois campos, né. Diretamente proporcional a isso, a nossa margem de EBITDA por barril também aumenta, o que nos dá um certo fôlego, um respiro em termos de fluxo de caixa, e a gente fica um pouco mais confortável para planejar melhor nossa estratégia de M&A, né? Bom, nessa linha de fusões e aquisições, a PetroRio vê um cenário muito positivo no Brasil se desenhando.
não só ao longo dos últimos 5 anos, mas o que vem pela frente. Se vocês notarem aqui, esse gráfico mostra que hoje, campos de petróleo que produzem abaixo de 50 mil barris, né, eles estão espalhados mais ou menos no universo de 250 campos, produzindo abaixo de 50 mil, ou seja, é o nicho de mercado da PetroRio e de outros que estão chegando também. Então vocês podem imaginar aí o potencial que temos, né, de mercado. Estamos falando da produção aí de 700 mil barris de diesel, espalhados em 250 campos, que são alvos, assim como da PetroRio, de outros players que estão chegando também. Então o nosso negócio é esse, tá? E outro gráfico aqui mostra também uma pequena queda, né, na hegemonia da Petrobras ao longo dos anos, mostrando aí o aumento da participação da iniciativa privada no nosso cenário de produção de óleo e gás. O que a gente entende que um dos fatores que ajudou muito isso, essa guinada do mercado no Brasil, foi a questão regulatória e governamental, né? Próximo slide eu trouxe para vocês aqui uma timeline em termos de ações regulatórias, né, que ajudam, estimulam esse tipo. Então aqui a gente tem a gente fala da hegemonia da Petrobras, monopólio lá em 2010, primeiro bid de pré-sal, em 2016 a Petrobras deixa de se tornar operador exclusivo de pré-sal, enfim, os novos bids, as novas rodadas. Mas o que eu gosto de destacar nessa timeline aqui, que faz uma correlação ao nosso negócio, ao negócio da PetroRio? São 2 marcos. Um em 2016, com a mudança de governo, onde a gente teve uma mudança de diretriz, não só no Ministério de Minas e Energia, mas também pela ANP, que favoreceu e está estimulando desde então muito os acionistas, os investidores estrangeiros nesse tipo de campo de petróleo, né? Pequenas companhias como nós. Então, a gente sente que há um ambiente favorável, tá? A gente espera que a nova direção da ANP continue o trabalho da anterior, em termos de estimular esse tipo de prática, de política. A gente está bem esperançoso nisso. E o outro marco também que a gente acha muito importante, que a gente espera que ele seja concluído esse ano, que é uma discussão em andamento, também com os órgãos reguladores, sobre a redução do royalty para 5% naquele incremental de produção. Né? Um campo da PetroRio que tem um incremental de produção, o royalty desse lote incremental seja reduzido para 5%. Isso aí também é mais uma característica que vem estimular, né, investidores a comprarem, adquirir esse tipo de campo. Então, assim, a gente considera o cenário atual muito favorável para companhias como a PetroRio, né, e novos entrantes no mercado. Eu acho que é um motivo de comemoração para todos nós. Bom, vou falar um pouco aqui agora sobre os nossos campos que nós operamos. O primeiro deles é Frade, né, onde hoje a gente tem 100% da participação. Frade hoje produz, em média, 19 a 20 mil barris, isso já considerando os 30%, tá? É o todo do campo. Se a gente tirar ainda os 30% que a gente está em transição para a Petrobras, a gente está produzindo 13.500. A gente tem uma eficiência operacional muito grande no campo. Essa eficiência ela já vem desde a época da Chevron, deu uma caída durante a transição normal, a Chevron ainda estava se desfazendo e a gente recuperou. E temos um plano, vou falar um plano aí, vou mostrar para vocês qual é o nosso plano de expansão, de extensão da vida útil do campo. Tá? Então, como eu falei, é um campo com um histórico muito bom de eficiência operacional, quase um relógio suíço, né, se vocês verem em termos de eficiência. Como eu falei, deu uma caída ali no iniciozinho de 2019, mas é normal, durante a transição, algumas inseguranças, mas a gente logo voltou para o patamar. E o que nós fizemos de imediato, né, nesse campo, quando assumimos a partir de junho? A gente injetou gás, a gente fez a reabertura de um poço com hidrato, né, e, como eu falei, a gente entrou fazendo aquela gestão eficiente de reservatório e escoamento. Tá? E, a médio prazo, temos os 2 seguintes ações aqui que a gente vai concluir nos próximos 3, 4 meses, que é a instalação de um water shutoff para diminuir o BSW, né, os sedimentos e água do óleo, e a gente vai fazer também uma campanha de estimulação e acidificação de alguns poços. Tá?
A gente já está em vias de iniciar o kick-off desse projeto lá internamente. Então, como eu falei, a gente assume o campo, faz uma série de medidas para estimular a eficiência, estimular a produção. É o nosso modelo, é o que a gente vem aplicando um pouco. Tá? Sobre o campo, vou falar um pouco aqui sobre a transição na época, né? O Frade tinha 4 embarcações e um helicóptero, e o Polvo já tinha também 3 embarcações e um helicóptero. O que nós fizemos? Otimizamos a questão das embarcações. Ao invés de 6 embarcações no total, passamos a ficar com 3. Tá? Fizemos um plano junto ao IBAMA para manter o PEI de Polvo, incorporando o Frade. Então isso nos permitiu um ganho de sinergia absurdo em termos de redução de custo. Tá? Helicóptero, a mesma coisa, a gente viu que daria para operar apenas com uma aeronave, os 2 campos. Né? Que Polvo a gente só fazia voos pela manhã, e Frade a gente começou, acrescentando Frade, a gente começou a fazer voos na parte da tarde. Né? Então hoje é um modelo de operação que a gente vê extremamente execuível. Base logística, nós mudamos a nossa base logística de Niterói, né, para o Porto do Açu, exatamente por causa da sinergia dos 2 campos, na proximidade. Então não fazia mais sentido a gente operar por Niterói e pela Baía de Guanabara. Né? Então a gente, quando assume algum campo, a gente já faz essas medidas de sinergia de logística, que a gente vê um impacto muito rápido, né? E negociações bem rápidas. A gente chama nossos principais parceiros também e sentamos na mesa. Tá? O que está em andamento agora? Uma outra coisa também que é importante destacar, toda a tripulação do FPSO de Frade, a gente incorporou a nossa folha e eliminamos também aquele overhead, aquelas despesas gerais com expatriados, despesas demais internacionais da Chevron, que a Chevron detinha. Tá? No momento a gente está fazendo uma onda de negociação para vários contratos de manutenção. Tá? Alguns de vocês aqui também estão participando, espero que novos de vocês aqui um dia possam participar também. Contratos de caldeiraria, pintura, catering, enfim. A gente está numa segunda onda que a gente fala internamente. A gente considerou, a gente fez 3 ondas de negociação quando a gente adquiriu esse ativo. A primeira onda, lógico, foram mais focados nos contratos de logística, né? E a segunda onda agora a gente está focando naqueles contratos de valores relevantes, mas porém de apoio mais à operação, né? Mais focado em manutenção. Tá? A gente está fazendo um inventário dos 2 campos também, das nossas bases logísticas, e a gente espera também otimizar todo esse material que está hoje lá estocado, principalmente oriundo da Chevron. A gente vai dar uma enxugada no nosso estoque e possivelmente ano que vem, até início do ano que vem, a gente faz uma venda de alguns equipamentos. Em relação à campanha, né, a gente, como eu falei, a gente prevê fazer uma campanha em Frade iniciando ainda esse ano. Tá? É uma campanha faseada em 2 fases. Nessa primeira fase aqui, a gente espera 3 poços, mas esse ano ainda de 2019, o nosso foco principal é esse que está aqui. Deixa eu só... É esse poço aqui, que está mais próximo. A gente vê bastante sinergia de curto prazo para executar. A gente tem alguns materiais já dentro de casa que a gente nos permite fazer esse poço. A gente está já em conversas com afretadores de sonda, para ver se a gente consegue uma janela ainda esse ano. Estamos em conversas adiantadas já com esse armador da sonda. E também estamos fazendo 2 bids no mercado, um para serviços de drilling, né? E o outro RFQ também para equipamentos de subsea. Alguns de vocês também estão participando aqui. A gente espera até início de março fechar esses contratos. A gente espera fechar contratos aí de 2 e 3 anos para a gente poder usar, executar ao longo desse período aí. Então, nosso foco, apesar de ser uma campanha de 7 poços, né, total, a gente vai fasear ela, espera fazer o primeiro poço ainda esse ano e os 2 outros em 2021. Tá? Isso seguindo na nossa estratégia de aumentar aí o cycle time. O custo por poço total em Frade é bem superior, né, ao de Polvo.
como eu falei, além da lâmina d'água, tem toda a tecnologia subsea instalada, a gente depende de uma sonda para perfurar, enfim. Então a gente olha com bastante cuidado, bem meticuloso nesse quesito aí desses níveis. Sobre polvo, como eu falei, polvo hoje produz em média 7.808 mil barris. A eficiência nossa de polvo também é bem significativa e a gente está atualmente com uma campanha de perfuração em andamento. Sobre a localização geográfica do campo, como já mostrei ali, fica mais ou menos a oeste, 120 km de Cabo Frio. Como eu falei antes no início, as nossas exportações do óleo, nossos principais mercados são esses, né? Golfo do México, China, Espanha, Chile, Uruguai, mas já vendemos também muito para a Índia, África do Sul e Austrália. Então, a nossa preferência é sempre essa, né? Diversificar cada vez mais nosso escoamento da produção. A gente tem uma área de trade também própria. Até 2017, a gente tinha um terceiro que negociava o nosso óleo, e a partir de 2018 a gente achou que o melhor montar e estruturar uma própria área de trading, de e-commerce. Tá? As reservas provadas hoje, somando 1P e 2P de polvo, em torno de 30 milhões, tá? Segundo os certificadores. A gente tem um cenário muito bom ainda em polvo, né? Diante do ano de 2017, que a BP pensava em abandonar. Então, falando um pouco da campanha atual, esses poços em verde foram os nossos primeiros alvos. A gente perfurou primeiramente o Poço Ipanema e depois o Poço Leblon. Já perfuramos esses dois poços. A gente, como eu falei, a gente está em vias de, nas próximas semanas, anunciar o resultado, né? É interessante destacar que a gente teve uma redução de custo boa. A gente previa uma quantia um pouco maior, gasta nesses dois poços, mas a gente gastou nos dois 20 milhões de dólares, por enquanto. Então, nossa equipe de engenharia de poços teve uma atuação bem diferenciada nisso. Após o resultado desses dois poços aí, que a gente espera que seja boa, a gente tende a partir para o terceiro poço ali, um pouco mais distante aqui a leste, em verde. Tá? E esse slide também mostra, né, os outros prospectos que a gente tem para o futuro e mostra o potencial que a gente tem no campo, como a gente ainda pode desenvolver, explorar, estender a vida útil desse campo. Né? Importante que nessa campanha atual também, de última hora, a gente surgiu uma necessidade de fazer um workover e uma recopletação. Aumentou um pouco o cronograma, mas no final acabou dando certo. Né? Sobre Manati, falar um pouco mais breve sobre Manati. Manati é um campo que a gente tem participação, né? Equivalente a óleo, ele produz 2.800 óleos de barril equivalente. É um contrato que a gente vê como estável, tem um fluxo de caixa altamente previsível, porque é um contrato de take-or-pay com a operadora, Petrobras. E o destaque dele para a gente foi o rápido payback dele, né? E a TIR que ele nos trouxe. Né? Então, como eu falei, ele fica na bacia de Camamu, na Bahia, ligado a uma estação de compressão no continente, e dali vai para Camaçari. Né? Então é bem próximo de Salvador. Ele tem reservas provadas de 3 milhões, né, de barris. Isso é referente à nossa participação, claro. E mostra aqui também como foi o fluxo de caixa acumulado para a companhia desse campo ao longo do último período aí. Tá? A gente tem participação nesse campo junto com a Enalta, além da Petrobras como operadora, e a Geopark. E fazemos parte de um comitê técnico com reuniões mensais, né, onde a gente, junto com a Enalta e a Geopark, a gente autoproclama a pedra no sapato da Petrobras para esse campo. Então, o que a Petrobras já conseguiu de eficiência operacional, de ganhos de sinergia logística nesse campo, é inestimável depois que a gente assumiu esse consórcio, os bastidores. Né? A gente realmente provoca isso. A gente tem essa inquietude. Sobre os ativos exploratórios, como eu falei, 2 na Foz do Amazonas e 1 no Ceará. Os 2 da Foz do Amazonas, né, a gente adquiriu ele quando a gente adquiriu a Brasóia, com os 10% de Manati. O Pirapema, ele já tem 2 poços perfurados, né, é um campo de gás, com reservas de 18 bilhões. Né. O outro, o FZA 254,
é um campo de óleo, não tem ainda nada perfurado, a gente está sempre estudando esse ativo para uma possível campanha de perfuração. Vale lembrar que a PetroRio não vai fazer nesses ativos nenhuma campanha sozinho. A gente sempre busca um investidor, um parceiro para desenvolver esses campos. Da mesma forma, o de Ceará é um oil asset e, como o anterior, a gente também estuda com cuidado, mas não vamos fazer voo solo em nenhum desses ativos. A gente está sempre em conversas com possíveis investidores, parceiros, para a gente desenvolver isso. E uma particularidade é que os 2 primeiros na Bacia do Foz do Amazonas ainda tem todo esse impasse ainda com o IBAMA, com o Greenpeace. A gente espera que primeiro a Total ganhe sinal verde lá em cima para a gente dar continuidade. Bom, agora digamos aí que falar um pouco da nossa joia da coroa dos últimos dias, que é a integração de Tubarão-Martelo. Na verdade, desde quando a PetroRio foi constituída, 5 anos atrás, eu já ouço falar, e desde quando eu entrei na empresa, eu já ouço falar desse namoro, entre aspas, né, entre a ex-OGX, depois Domo e PetroRio, porque a sinergia entre os 2 campos é muito grande, né? Então, como eu falei ao longo da apresentação, o nosso objetivo aqui não muda para esse campo, é replicar o modelo que já temos pronto, de gestão eficiente, redução de custos e reservatório e extensão de vida útil para esse ativo também. Então, só para exemplificar aqui as nossas intenções, hoje a gente tem a unidade marítima em Polvo Alfa, a gente tem o FPSO, que a gente afreta da BW, conectado a Polvo Alfa, que tem os postos conectados a ela. E sem ligação nenhuma com o Tubarão-Martelo, que fica do lado, né? Então, a gente está atualmente em negociações com os principais players do mercado. A gente tem 3 frentes aí. A gente está num bid de negociação para comprar os dutos flexíveis, né, para fazer essa conexão, assim como a instalação. Um outro bid para compra do cabo umbilical, né, também para fazer a conexão. E de imediato, já na próxima semana, a gente vai iniciar um survey geotécnico do trecho aqui, dos 2 campos, para a gente entender melhor como é que é o solo lá e prever qualquer possível intercorrência, né? Então, essa é a nossa intenção. Futuramente, após a conexão, a gente não conta mais com a operação da VW e a gente conecta os nossos postos a Polvo Alfa, que se conecta ao ICX-3. Próximo slide aqui eu mostro mais ou menos um esquemático, para ficar um pouco mais claro como é que se vai dar essa conexão, né? Então a gente tem aqui os risers nas 2 pontas, a flow line e paralelo um umbilical. A gente tem uma distância de 10,3 quilômetros, mais ou menos, que a gente espera fechar essas 3 negociações agora, até o fim do mês, e começar a conectar no final do ano, no máximo em janeiro. Essa é a nossa intenção. A gente tem um contrato de afretamento com a BW que vai até julho, sendo que em janeiro, fevereiro do ano que vem, a gente tem que dar um warning para eles se a gente vai continuar o contrato ou não. Então, a gente está numa corrida contra o tempo lá para otimizar isso aí. Bom, pessoal, gostaria de falar aqui para vocês, estou muito honrado de bater esse papo com vocês aqui hoje. Falar que a PetroRio, novamente, é uma empresa nova, jovem, bem diferente no mercado. Nós temos uma tomada de decisão muito ágil, muito rápida. A gente não é tão burocrático como outros players já conhecidos no mercado. Em termos de suprimentos, de procurement, que é a área que eu gerencio, a gente está montando uma plataforma de fornecedores, tá? Até início do ano que vem a gente pretende lançar esse Go Live aí, onde todos os fornecedores potenciais, presentes, atuais e tal, vocês poderão se cadastrar, bem parecido com o que a Petrobras tem, escolher as categorias de fornecimento, né, de vocês e abrir o canal de contato conosco, tá? Mas até lá, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com a minha equipe. Esse e-mail que está aqui é o e-mail geral do time de compras, tá? Somos uma equipe muito enxuta, né?
bem diferente, como eu falei. Nem sempre, talvez, não dê tempo de responder de forma rápida vocês. Na medida do possível, vamos atender, tá? Assim que possível. Gostaria de deixar aqui, né, esses contatos e falar que a PetroRio é uma empresa de oportunidades. Tá? Oportunidades não só para os seus funcionários acionistas, mas para o mercado em geral. Tá? A gente conta com parceiros realmente que joguem junto, que propõem novas alternativas. Hoje, principalmente a área de supply chain é formada por profissionais oriundos de diversos setores, não só do óleo e gás, onde a gente percebe algumas ineficiências do setor e a gente tenta aplicar isso no dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado, Clarice, obrigado, EC, pelo convite, obrigado a todos vocês aqui hoje pela presença e qualquer dúvida, se tiver no meu alcance de responder, fique à vontade. Bom, como a gente tinha prometido, a gente pode abrir agora para uma sessão de perguntas. Não fiquem tímidos, às vezes a pergunta que você tem, o professor não tem. Já temos aqui o primeiro bloco. Como a gente está transmitindo, se puder fazer a pergunta no microfone, eu só pediria que se apresentasse o nome e a empresa antes de fazer a pergunta. Bom dia a todos, Francisco da Proteu. Nós temos equipamentos que podem reduzir a emanação de vapores dos tanques das plataformas. As plataformas são fretadas da BW, né? Uma plataforma de polvo é fretada da BW. Alguma coisa é própria de vocês? Frade, o pessoal de Frade é nosso. Então, como é que a gente faz com quem que a gente fala para propor melhorias que possam reverter em aumento de eficiência? O programa ser muito focado em eficiência, isso nos interessa, a gente pode contribuir. Pode falar diretamente comigo. Eu sou a porta de entrada lá. Você pode me mandar um e-mail, depois a gente troca o cartão aqui, ou pode mandar para esse e-mail, e a gente viabiliza uma reunião inicial lá com o time técnico, todo mundo envolvido. É importante. Obrigado. É importante destacar, a pergunta dele é pertinente, como a gente ainda está na onda 2, 3 de negociação de alguns escopos e contratos, nosso time técnico também não tem ainda 100% do domínio de quais escopos a gente faz no FPSO. A gente ainda está naquela curva de aprendizado, né, de dominar 100% dos escopos. A gente está atacando aqueles com maior soma em valor de spend, tá? Mas alguma outra coisa que a gente vê que está funcionando bem, nesse momento a gente não ataca. Mas pode ser uma oportunidade. Eu acho que, ligado com essa pergunta, uma pergunta comum que normalmente os fornecedores fazem, é esse acesso ao time técnico. Você até na resposta mencionou que, dependendo, vocês envolvem. Eu sei que alguns fornecedores aqui, às vezes, têm produtos muito específicos que não faz tanto sentido no contato inicial com suprimentos, tipicamente falando, porque é a equipe técnica que tem que ver. Como é que é esse acesso à equipe técnica da PetroRio, sabendo que vocês têm uma equipe enxuta? É mais fácil, é melhor fazer esse contato com eles ou através de vocês? Como é que é esse caminho? Fica a critério de vocês. Como eu falei, a PetroRio não é muito tão burocratizada nesse sentido, não. Porque lá dentro, como a equipe é muito enxuta e muito próxima, as equipes são muito enxutas e muito próximas, um parceiro que chega através de suprimentos ou através da equipe técnica, a gente se fala internamente. E uma hora ou outra a gente acaba sendo envolvido ou a gente envolve eles. Tá? Não tem restrição em relação a isso, não. O canal é aberto, tanto para o time técnico quanto para nós. Ah, se todos fossem assim. Alisson, Tomás Ferreira, da Tecnip FMC. Você comentou sobre a mudança do mercado e a gente vem observando realmente, né, com a chegada das empresas independentes, nacionais e brasileiras também, para mudar aí a cara do mercado. Como que você vê a cadeia de fornecedores atuando junto à operadora como a PetroRio? Quais são os pontos positivos e os pontos de melhoria que você enxerga hoje na cadeia de fornecimento? Bom dia, Tomás. Muito boa a sua pergunta. Como eu falei, é um novo mercado que se abre, né? É um novo nicho de mercado. Produção em campos maduros, né? Literalmente tirar leite de pedra. Então, eu acho que um dos potenciais para o mercado fornecedor como um todo é enxergar esse mercado de forma diferente.
como enxerga o mercado pré-sal, mesmo pós-sal, mas com os majors operando, né? São companhias de, no máximo, em médio porte, até internacional, sem falar PetroRio, que é uma empresa nacional. Então, é quase uma mudança de mindset, tá? Eu acho que a oportunidade de melhoria nesse sentido é sentar na mesa, como a gente já faz no PetroRio, com os principais fornecedores, com os parceiros que chegam na etapa final, e, se possível, propor alternativas de fornecimento, mesmo que seja mudança de escopo. Eu acho que a chave é isso, aquele negócio que funciona há 30, 40 anos, a PetroRio não se incomoda em mudar nada disso. Se a gente executa uma tarefa, uma operação de certa forma, a gente está sempre aberto a ouvir alternativas, propostas de melhoria, estudar, caso a gente não chegue num consenso de custo, quem sabe a gente propõe uma mudança de escopo, a gente não consegue o objetivo comum. A gente já fez isso em alguns escopos. Tá? Acho que essa é a oportunidade. E essa é a mudança para esse novo nicho. Sentar na mesa, propor melhorias e alternativas. E da contrapartida da nossa parte está aberto a isso. Parabéns pela apresentação. Melquisedeque, da Força do Cio. Entendi pela tua apresentação que a extensão de vida útil de ativos é fundamental para o teu negócio. Eu queria saber qual a relação PetroRio, ANP, sob o alvo aí do SGSS ou do SGSO, como que está sendo esse dia a dia de um explorador como a PetroRio com a ANP ante essas novas regulações? Obrigado pela pergunta. Em relação à nossa interface com a ANP, ela é bem amistosa, né? Não poderia ser diferente, mas eu posso confessar que ao longo do último ano, com a aquisição de Frade, a gente recebeu um foco bem maior deles na parte de auditorias. Tá? Só para você ter ideia, ano passado no último semestre foram 4 auditorias, em polvo e em Frade, o que não é normal. Mas, de certo modo, a gente entende também, porque eu não sei se eles receberam muito bem a questão de Frade, porque Frade foi uma operação fora do comum, a gente não comprou o campo, a gente comprou uma empresa que detinha a operação no campo, que operava o campo, né? A gente não comprou o campo, a gente comprou a empresa, e eles automaticamente viraram os operadores. Então não teve todo aquele processo de crivo, né, junto à ANP, porque isso foi perfeitamente normal e não teve impedimento nenhum. Só que internamente talvez tenha gerado um certo ruído lá e o foco se virou para cima da gente. Mas a gente está desempenhando bem essas auditorias, estamos respondendo bem, estamos com um plano de ação lá da última auditoria de algumas pendências a serem feitas, mas nada que comprometa a operação, mais pro forma mesmo. Nosso time lá de SMS, de HSE e de manutenção está bem empenhado nisso. Bom dia, Alisson. Eu sou o Pedro Vasconcelos, trabalho na Doigro, uma empresa alemã e prestamos serviços de logística e gestão da cadeia de suprimentos. Parabéns pela apresentação também, e eu confesso que eu li com bastante interesse os fatos relevantes publicados pela Domo e da PetroRio, e eles são assim bem... o da Domo ele coloca de maneira muito elogiosa o quão benéfica a transação aparentemente foi à Domo, enquanto da PetroRio é um pouco mais cauteloso, e ouvindo você hoje eu acho que demonstra muito um senso de confiança da PetroRio no sucesso que essa integração vai prover. Vocês dão lá números assim, de reduções quase na ordem de 50% do OPEX dos 2 campos depois do tieback. Então, baseado nisso, eu tenho 2 perguntas basicamente. Não é mencionado a partir de que momento a PetroRio ou de que maneira vai se dar a operação e manutenção do FPSO de OSX-3. E em segundo é sobre... você disse que vocês estão sempre olhando campos e tudo mais, isso até é bem claro de tanto tempo que eu venho acompanhando notícias sobre a PetroRio, esse apetite de vocês. E você disse que vocês olham campos tanto no Brasil como em outros lugares, mas não posicionou. É margem equatorial, é Golfo, onde vocês basicamente olham além disso? Bom dia, Pedro, obrigado pelas perguntas aí. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, sobre a operação, né? Como nós compramos o FPSO
e o campo, 80% do campo, a gente tem dois processos que correm em paralelo aí. Todos dois, primeiro, tem que ter a aprovação do CAD, das duas operações, tanto a compra da FPSO quanto os 80% do campo. Então, o CAD tem até 30 dias para se posicionar, a gente não vê impedimento nenhum nisso. Então, a partir do que o CAD deu o sinal verde para as duas operações, a gente já entra em conversas com a Domo para assumir a operação. Lógico que esse D1 de operação da FPSO vai ser combinado entre PetroRio e Domo, mas eu acredito que seja da forma mais rápida possível. Tá? Agora, a operação do campo em si, ela pode demorar mais um pouco, como eu falei, tem que ter o crivo da ANP. E a nossa estimativa aí pela ANP é de 6 meses a 1 ano. Ela dá um sinal verde para a gente ter o D+1 aí, de 80% da operação. Então, para a operação da FPSO vai ser bem mais rápido. Né? A gente vai virar o operador da FPSO e a Domo, ao longo desse processo, ainda vai continuar nos pagando como operador da FPSO. Em relação à sua segunda pergunta, desculpa. Quais os locais que vocês estão olhando? Ah, sim. A gente... Confesso que o nosso foco maior nos últimos 2 anos foi Brasil e América Latina. Tá? Mas nós já fizemos vários due diligence em campos do Golfo do México, né? Tem na África também, África do Sul, lógico, campos em produção. Esquece Namíbia, tá, gente? Namíbia era da outra empresa lá. Quando eu falo em África, não Namíbia. Só se tiver um ativo muito bom na Namíbia lá, produzindo há anos. Não, nada de exploração. Mas basicamente é Mar do Norte também, alguma coisa a gente avalia, e Golfo do México. São os principais fora da América do Sul, assim. Tá? Bom dia, Cláudia Monte, da Oil States. Você falou sobre a renegociação dos contratos de manutenção. Qual a ideia da PetroRio? Ter um contrato guarda-chuva que cubra todas as unidades? Você mencionou agora o OSX3 que está entrando no portfólio, vocês ainda não têm ele completamente absorvido, ou você ter contratos pontuais por campo e por unidade? Não, o nosso objetivo é ter contratos guarda-chuvas que envolvam toda a nossa operação. Né? A gente hoje já está procurando, já está fazendo isso com polvo e frade. A ideia depois é incorporar também a operação de martelo nesses contratos. Tá? Nosso objetivo é o todo. Bom dia, meu nome é Paulo, trabalho na KN. Eu tenho uma pergunta que se refere até à pergunta que o Pedro fez sobre a logística do FPSO da FRAD. Hoje a gente toma conta do resupply da FPSO da PW aqui no Rio, então a pergunta que eu tenho é mais para entender o cenário que vocês pretendem fazer, porque o meu entendimento é que hoje a PetroRio trabalha com uma supply base no Açu e para a gente juntar uma operação do FPSO, talvez fazer essa operação dentro de uma supply base, pelos preços que são um pouco mais elevados, faria sentido, vocês veem fazer sentido trabalhar com uma retroárea para fazer esse resupply no Açu, ou vocês ainda não entraram nesse estudo logístico mais para otimizar o custo da cadeia, porque a gente entende que levantar um estoque de resupply dentro de uma área molhada hoje vai te trazer custos operacionais elevados. Então, vocês já pensaram nisso? Perfeito, a gente sempre pensa nisso. Tanto é que hoje a gente já tem uma retroárea. Além da base do Açu, onde nós operamos, nós operávamos no Shore, aqui em Niterói, e transferimos para o Açu, lá na Biport. Então, a gente considera essa nossa base logística no Açu portuária como um front-end, assim, né? Nosso posto avançado. Muitos equipamentos de pouco giro do ativo, pouco requisitados, a gente mantém em retroárea aqui em Guaxindiba. Então a gente está sempre aberto a ouvir alternativas, propostas, enfim. A gente considera que uma área logística no porto é muito mais valorizada, muito mais dispendiosa do que uma retroárea. Obrigado. Gente, a gente só tem espaço para mais uma pergunta, tá? Para a gente manter o cronograma. Bom dia, Alisson. É o Felipe da Frames. Nesses anos de experiência da PetroRio, não ficou muito claro para mim e não sei se para vocês já também a preferência por operação própria ou afetamento. E
se você podia falar algo sobre um timeline dessa ligação de OSX3 com o Povoar. Respondendo a sua pergunta, a nossa intenção, a nossa preferência sempre é internalizar essa operação. Tá? Não porque o contrato com a BW tem as suas características dos últimos anos, não foi um contrato que nós negociamos, enfim. Não só em relação a isso, mas nós nos sentimos muito confortáveis, por exemplo, com o modelo que a Chevron tinha, de ter 100% do FPSO tripulado. Né? Com isso a gente enxerga que a equipe de bordo fica muito mais próxima do escritório e é mais fácil de disseminar uma cultura. Né? Então, nossa preferência é sim por internalizar essa operação, não afetar. Tá? Em relação à sua segunda pergunta? Interligação. Sim, como eu falei aqui, tem esse prazo do CAD da INP, né? Só que em paralelo, como eu falei, a gente já está negociando aí a compra dos dutos e a instalação, né, deles. A gente pensa em fazer um contrato único para fornecimento e instalação de dutos e um outro contrato para fornecimento de umbilical. Tá? A gente espera iniciar esse tieback, essa interligação, até o final desse ano. Esse é o nosso objetivo. A gente não pretende fazer mais uma extensão com a BW, que foi a FPSO de Público, que vai até julho do ano que vem. Eu tinha dito que tem mais uma, mas na verdade a gente tem mais 5 minutos, então daria para mais uma. Vou levar aqui para você. Se pergunta for breve, a gente encaminha todo mundo. Meu nome é Leandro, alô? Meu nome é Leandro, trabalho na INOV e uma pergunta sobre frade, né? Frade, né? A gente estava com a região lá em 2009, 2010, chegou a produzir 80 mil barris por dia, né? E aí em 2011 teve aquele acidente lá, com vazamento. E aí a FPSO ficou quase 2 anos sem operação, né? E aí quando a FPSO voltou a operar com 8 mil barris, 9 mil barris por dia, né? E existiam umas restrições da ANP quanto à injeção, principalmente de água nos poços, né? Tanto é que a Chevron nunca conseguiu recuperar aqueles níveis lá. Eu vi agora que vocês chegaram a 20 mil barris por dia, né? E eu vi que você estava falando sobre o plano de revitalização do campo de frade, né? E na época que a Chevron ainda estava lá, nós da INOV chegamos a trabalhar junto com a Chevron num projeto que eles chamavam FRP, que era o Frade Redevelopment Project, né? Que eles pensavam em voltar à injeção de água e tudo mais, e talvez um dia chegar aqui no patamar de 80 mil barris de novo. Então, minha pergunta para você, assim, qual que seria a extensão desse projeto de desenvolvimento de frade que a PetroRio está pensando em fazer? Se existe a intenção de voltar com a injeção de água, como é que está essa questão da ANP, se a ANP, vocês têm aprovação disso, se ainda está bloqueado, e até onde, digamos assim, que a PetroRio pensava em ir, né? Ok. Em relação à injeção de água é um pouco mais restritivo, né? Porque a questão lá do incidente não envolve só o IBAMA, envolve o Ministério Público. Então, a gente sabe, é o conhecimento nosso interno lá, até onde eu sei, que tem uma restrição pelo Ministério Público para a injeção de água. Mas a gente está em vias de, junto com o nosso jurídico, o nosso pessoal da HSE, para tentar contornar isso. E a gente fazer um piloto de injeção de água. Tá? Como eu falei, a gente é inquieto. O pessoal tem uma inquietude monstra lá internamente. Então, a gente está retomando esse assunto. Em relação à extensão como um todo de frade, o nosso objetivo é dar continuidade a esse plano de desenvolvimento que a Chevron tinha com a Petrobras. A gente recebeu muita informação deles na época da transição. A gente está aproveitando todo esse conhecimento, essa transição de conhecimento que eles fizeram para a gente também, para traçar esse plano. Oi, Anderson. Rafael da Rocco, tudo bem? Você estava comentando aí sobre a interligação de polvo com tubarão martelo, né? E vocês já estão fazendo esses estudos aí do BIT dos umbilicais. Aí a minha pergunta vocês estão analisando, ou isso já foi feito, essa análise já a respeito das bombas multifásicas, esse offload aí, como que vai ser? Eu me recordo que em polvo vocês têm essas bombas, né? Se elas
serão substituídas por uma capacidade maior de vazão ou não? A gente vai investigar essa capacidade de vazão, essa vazão nova desses poços que estão lá e adaptar, né, o modelo. Né? A gente hoje tem um contrato guarda-chuva com a Baker, além de um contrato com a Schlumberger, que nos permite ter acesso a um leque de opções nesse sentido. Então, esse contrato hoje, apesar dele ser para polvo, ele se estende a qualquer ativo nosso também. Então, a ideia é sentar na mesa com o parceiro e debater a melhor forma e o melhor modelo que a gente vai empregar lá. Mas a gente está atento, sim, a essa nova vazão. A gente realmente ainda não tem essa informação. Bom dia, obrigado. Então, Carla, da Modex, nós temos frota de containers offshore, somos líderes na Noruega. Então, vocês têm a estratégia ainda de seguir alugando containers ou vocês também têm previsto comprar ativos, assim, ser proprietários de containers, cestas, cabines? Não, nosso objetivo é imobilizar o menos possível a companhia. Nosso objetivo é continuar tendo parceiros de containers, contentores. Locação. Isso. Boas oportunidades aí. Bom, eu queria agradecer a intensa participação de todos. Deixar 2 recados. Se vocês puderem fazer a gentileza de preencher o feedback form, a gente analisa com todo carinho. Tem sempre tentando melhorar os eventos e tê-los com bastante frequência. A gente vai parar agora para o break. Dentro do assento de vocês também está a lista dos participantes. Se você quiser fazer contato, fazer network, a gente está aqui também para se conhecer antes do break, é um momento ideal. Eu queria propor uma coisa que a gente já fez num evento, já que a gente está aqui também para fazer network e se conhecer. Se vocês entrarem comigo agora na página do LinkedIn, a gente consegue se conectar a quem está aqui no momento agora. Não sei se vocês já fizeram isso antes comigo. Teria que entrar no LinkedIn. Boa dica. Por favor, Alisson, aí, ó. Pressão até no palestrante. Se você abrir o LinkedIn, tem o segundo ícone aqui embaixo, são 2 pessoinhas. Você clica nele, agora vai estar bem discreto. Tem um pessoa a mais aqui. Aí você tem adicionar contatos, escanear códigos ou na sua área. Tem que botar o Bluetooth também. O meu está desativado porque aí ele já avisa, tem que ligar o Bluetooth. Aí ele já liga automaticamente ou você liga no seu. Aí começa a pipocar aqui todo mundo que está aqui na sala. Se você não tiver contato com eles, é só apertar para adicionar. O Paulo não estava conectada, o João Luiz não estava conectada. A Maria já estava conectada. Se você não tiver a chance de conectar, dentro da página principal do LinkedIn, tem as 2 pessoinhas embaixo, é o segundo ícone. Clicou nele, vai aparecer uma bolinha azul à direita, bem discreta, uma pessoinha com mais. Essa é a única pegadinha. Aí a terceira opção. Mas não vale só se conectar e não trocar cartão e não conversar no português, tá? Então, para isso, a única lição aprendida que eu tenho é que a última vez que eu fiz isso, eu fiz no início do evento e eu não conseguia fazer ninguém mais olhar para mim. Agora eu fiz para cá. Isso é aprendido. Feedback. Então, vou deixar vocês se conectando, mas lembrando que a gente tem que se falar também. Agradecer ao Alisson pela presença hoje. Pessoal, obrigado mais uma vez. A gente retorna aqui em 20 minutos para fazer a apresentação do evento. Obrigada.